obrigado, Letícia. Eu agradeço o convite para participar desse seminário, particularmente as organizadoras, Maria Regina, Letícia e Mônica. Considerei as apresentações aqui todas excelentes e vou tentar levantar algumas questões instigadas por elas e pelo tema da cooperação Sul-Sul. Conforme foi o principal tema da apresentação do Miguel, a tentativa de discernir entre cooperação Norte-Sul e a esperança de que hajam diferenças significativas entre esses dois tipos de cooperação foi suscitada pela grande frustração com a cooperação Norte-Sul. E eu acredito que isso ficou patente na discussão de hoje de manhã. Porém, essas diferenças entre a cooperação Norte-Sul e Sul-Sul ainda não estão claras, em parte porque a cooperação Sul-Sul, embora não seja tão recente assim, ela só tem crescido em tempos mais recentes e somente em tempos muito recentes tem se tornado objeto, né, da investigação acadêmica. A própria preocupação, que ficou clara na apresentação do Bruno, com relação à cooperação triangular, que, nas palavras dele, poderia se tornar um cavalo de Troia, poderia ser uma forma do Norte se apoderar da cooperação Sul-Sul e inserir a sua lógica nessa cooperação, já pressupõe que a cooperação Norte-Sul é altamente problemática, né, e que há uma diferença, de fato, na lógica da cooperação Sul-Sul. Enfim, eu acredito que, de fato, há diferenças, né, e há várias vantagens que possam ser exploradas na cooperação Sul-Sul, primeiramente pelo fato de que os países do Sul têm os mesmos problemas, né, tendem a ter os mesmos problemas. Então, países emergentes, nesse sentido, estão em condições melhores de ajudar países menos desenvolvidos do que os países do Norte. Há também, como já foi mencionado aqui, uma simetria menor. Porém, há também outros dados que indicam que a cooperação Sul-Sul é muito parecida com a cooperação Norte-Sul. Ambas são usadas como instrumento diplomático e de promoção de comércio e investimentos, não visam prioritariamente o desenvolvimento, conforme o Rathenroy já colocou aqui também, e também são usadas para objetivos estratégicos e de segurança. Inclusive, e se olhamos, sobretudo, para o caso da China, que é o caso emblemático aqui, por ser o mais avançado dos países do Sul, ou o maior dos países do Sul, é muitas vezes difícil até você discernir o que é cooperação do que é investimento estrangeiro direto. Se a China investe em infraestrutura na África, como faz em grande volume, para que suas empresas possam atuar lá, isso é investimento ou é cooperação? É difícil dizer. A China também usa, assim como a Índia, apesar dela denunciar a cooperação amarrada, ela faz muito uso desse tipo de cooperação, e a cooperação amarrada envolve também, muitas vezes, a obrigação de que o país recebedor utilize a cooperação para fazer compras ou gastos com empresas, por exemplo, estatais chinesas. E, quando esse é o caso, muitas vezes esse país perde, porque ele acaba pagando um custo maior do que seria o custo de mercado por esses bens ou esses serviços. Há problemas de dependência aqui também, que acredito foram citados. O Bruno falou também de endividamento, isso é uma preocupação real. Da mesma forma que a cooperação Norte-Sul, isso ocorre na cooperação Sul-Sul. Afinal de contas, e já ficou claro nesse seminário, o Sul não é de forma alguma homogêneo, né? A diferença entre a China e a África, a maior parte dos países africanos é gigantesca, e as relações são similares, as relações Norte-Sul, e podem sim gerar dependência e endividamento. E, nesse sentido, também, não é claro que o país recebedor vai, no final, se beneficiar. Há interesses estratégicos. Se olharmos para a cooperação chinesa, vemos que grande parte dela é direcionada a isolar Taiwan. Da mesma forma, a cooperação indiana tem como objetivo primordial enfraquecer o extremismo islâmico, e tem se usado para esse fim. Há uma grande falta de condicionalidade, e todos somos muito críticos da condicionalidade do Norte, mas, e isso foi mencionado também na apresentação do Miguel, há um problema aqui de que, por exemplo, os chineses possam estar sustentando governos autoritários, corruptos, e que violam direitos humanos na África, enquanto que, na maior parte, os países da OCDE não fazem mais isso, ou pelo menos exigem maiores contrapartidas, maiores condicionalidades nesse sentido. E, em parte, aliás, o Brasil também segue essa norma, né? Isso se deve à adoção dos países do Sul dessa norma de não intervenção e de respeito à soberania.
foi citado aqui também em várias, na apresentação do Miguel, a Miriam também comentou isso. É claro que tem benefícios você não exigir condicionalidade. A sua assistência ou a sua cooperação se torna mais previsível, a volatilidade dela se torna menor, mas, por outro lado, também tem implicações sociais, ambientais e políticas que podem ser bastante perversas. E é claro também que essa aderência a normas de não intervenção e soberania pelos países doadores do Sul se deve ao seu histórico, né, de colonialismo, de ter sofrido por muito tempo intervenções. Então, eles, assim, e essa também é o discurso do governo brasileiro, dizem, não, nós não fazemos isso, nós fazemos diferente. Né? Ok, voltando agora mais, então... Bom, ainda com relação aos problemas aqui, isso foi mencionado pelo Rathenroy, e eu acredito que é um problema que é importante no âmbito da cooperação Sul-Sul, que não apareceu antes, é o da transparência. Existe muito pouca transparência. Né? Criticamos muito a cooperação do Norte, mas ela é, de uma forma geral, muito mais transparente do que a cooperação Sul-Sul. Sobre isso com os três grandes países, Brasil, Índia e China, que eu estou pensando aqui, se deve à falta de coordenação central, de agências coordenadoras centrais que possam gerir e monitorar a assistência a nível nacional. Acredito que esse é um problema nesses três países, Brasil, Índia e China, foi mencionado aqui tanto pelo Miguel quanto pelo Brígido, no caso brasileiro. No caso da China, parece que tem um sigilo deliberado, e o Rathenroy também comentou isso, né, de não expor os fluxos de cooperação, para onde que eles estão indo e com que finalidades. E também isso resulta em parte da rejeição do sistema da OCDE, no DAC, que são rejeitados pelo país do Sul, mas, ao mesmo tempo, eles não adotam um sistema análogo próprio. Então, a questão de transparência, de falta de divulgação é central aqui e pode acabar também sendo mais um fator a incentivar a corrupção. Sempre que não há luz sobre as transações, no escuro, há um incentivo muito maior para atividades ilícitas. Né? Já mencionei antes, a cooperação Sul-Sul agora está ganhando muita atenção, ela não é propriamente recente. Né? Nós vemos que, sobretudo a da Índia e da China, já vem desde os anos 50, o Brasil é um pouco mais recente, mas ainda assim eles já existem há muito tempo. Eles têm claramente crescido em tempos recentes, e eu concordo com o Bruno, de que isso se deve, em grande medida, ao maior peso político e econômico desses países no cenário internacional, que, inclusive, tem levado esses países a estender sua cooperação para além das suas regiões. Mas, ainda assim, e da mesma forma que a cooperação Norte-Sul, a maior parte da cooperação Sul-Sul é dirigida para países na mesma região, ou países vizinhos, ou que tem alguma semelhança cultural, como é o caso do Brasil com os países da comunidade de língua portuguesa. Gostaria de levantar aqui hipóteses que, acredito, cabem na discussão, do pesquisador Dan Rowlands, no trabalho publicado em 2008. Ele diz que a assistência regional normalmente está associada a motivações mais políticas. Eu estava, inclusive, discutindo isso com o Bruno antes da sessão. E, por outro lado, quanto maior a distância geográfica na destinação da assistência, maiores seriam as motivações comerciais. Parece que se aplica ao caso dos maiores países do Sul, né, que quanto maior a proximidade, maiores incentivos políticos, quanto maior a distância, os incentivos econômicos. Mas não é de todo o caso. Afinal de contas, nós vemos também as atividades Brasil, Índia, China. Na África tem grandes interesses comerciais também. E, muitas vezes, tem interesses políticos, né, e muitas vezes também a cooperação regional tem interesses econômicos ou comerciais. Outra hipótese que ele levanta é quanto mais poderoso o concessor da assistência, mais diversificado e global será a sua destinação. Isso explica, em parte, a emergência do Sul enquanto doador, e particularmente da China, né, que é o maior doador de todo. Gostaria, por fim, de tentar responder aqui a questão que o Rathenroy colocou. Afinal de contas, o que diferencia a cooperação brasileira da cooperação chinesa? E isso também, de certa forma, toca na questão que é muito debatida aqui, de uma suposta excepcionalidade da cooperação brasileira. E é claro que devemos ser céticos com quanto esse seja o discurso do governo. O governo tem incentivos claros para promover esse discurso, mas, ainda assim, acredito eu, há elementos, sim, e há evidências de que o Brasil tem um padrão de cooperação externa que é diferente, pelo menos, dos outros grandes países do Sul, e eu estou pensando aqui mais da Índia e da China.
Enquanto, em primeiro lugar, a assistência da Índia e da China é quase que exclusivamente executada via governos, o Brasil atua mais em âmbito multilateral e trilateral também. O Brasil, ao contrário dos outros dois, também privilegia a assistência em âmbito social. Eu acho que isso ficou claro no relatório do IPEA, no qual o Brígido trabalhou, que ele apresentou em parte aqui. A maior parte da assistência brasileira vai para a agricultura e, se não me engano, é seguida por educação e saúde. Esses são os três principais destinos. A Índia e a China, não. A Índia, a maior parte da cooperação dela, a grande maior parte, vai para energia e infraestrutura. E a China, idem. Então, nisso também somos exceção. Há argumentos aqui é claro, já há um maior juízo de valor e subjetividade, de que a China e a Índia buscariam, portanto, benefício econômico, sobretudo, e aqui acesso a matérias-primas, energia, commodities, de uma forma geral, enquanto que o Brasil visaria mais um soft power, para usar o termo do Joseph Nye, uma projeção de poder benigna que ofereceria programas mais inclusivos e participativos, com foco na assistência social, com envolvimento de outros atores sociais, multilaterais, triangulares e também organizações da sociedade civil. E que estaria também, em grande medida, e até por essa razão, mais alinhado com as necessidades dos países receptores. E talvez uma abordagem teórica construtivista nos ajudasse mais a entender essa posição aqui, né? Será que o nosso país tem uma identidade que favorece esse tipo de atuação internacional? Ou será que, em grande medida, estamos também transpondo para o plano internacional práticas que já são comuns em âmbito interno, né? Como, enfim, as políticas sociais, a exportação do modelo da Fiocruz, por exemplo, do tratamento da AIDS, da Embrapa e de outras das chamadas best practices. Em todo caso, parece que o que está em jogo aqui é, em grande medida, uma lógica do que é apropriado, e não só uma lógica consequencialista ou instrumentalista, que, enfim, que prevalece em outras abordagens teóricas. Por fim, e também ligado a essa questão da identidade, o fato de Brasil e Índia também serem democráticos faz com que a sua cooperação internacional seja vista com muito mais bons olhos do que a da China, por exemplo, né? Há uma preocupação muito maior com a China, e isso se deve, em parte, acredito eu, ao regime de governo prevalente. Uma questão para o Bruno aqui. Você pôs ali no modelo da cooperação triangular, há vários atores que possam estar envolvidos. Se olharmos para o caso brasileiro, a maior parte da cooperação triangular do Brasil se dá com o Japão e com a Organização Internacional do Trabalho, né, a OIT. Há diferenças aqui nas críticas que você levantou, nas preocupações que você tem com relação à cooperação triangular? O fato de ser um outro país do norte, o Japão, ou de ser uma organização multilateral como a OIT, tem implicações nesse sentido? E, por fim, aliás, eu tenho mais 2 pontos. Concluir, ok, vou concluir. Há um problema que foi levantado também, foi o Bruno que falou. São países do Sul que doam, mas, ao mesmo tempo, ainda recebem, né? Parece que a Índia já é um doador líquido, o Brasil ainda não, pelo que eu escutei aqui, se eu escutei corretamente. Mas, se esse é o caso, então são países, e isso é claro, que ainda têm grandes desafios com relação à pobreza e desenvolvimento em âmbito doméstico. Será que eles deveriam estar ajudando outros países, e países cada vez mais longe do ponto de vista geográfico? Esse é um dilema de política que esses países enfrentam, ao meu ver, e que é fundamentalmente diferente do norte. E, agora, para concluir mesmo, só gostaria de chamar a atenção para a importância da assistência privada. O Rathen Roy mencionou isso também. As ONGs, organizações não governamentais, estão cada vez mais presentes e ofertando crescentes volumes de assistência internacional. Isso é muito pouco estudado ainda. Eu gostei de ver que na mesa anterior teve uma abordagem desse assunto, uma apresentação sobre isso, mas acredito ainda é um tema para ser explorado, é importante, e devemos saber, será que a assistência privada segue a mesma lógica que a oficial? Eu estou terminando um projeto de muitos anos a esse respeito, e segundo nossas investigações preliminares, a gente testou várias variáveis determinantes da alocação da assistência privada, e tudo indica que o principal determinante é a necessidade, indicadores como PIB,
como índice de desenvolvimento humano, índices de pobreza, etc., o que seria um resultado bastante otimista. Mas, enfim, como eu disse, é uma pesquisa preliminar e eu acredito que a questão é importante e mereça estudos adicionais. Eu paro por aqui. Obrigado.